Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Inscreva-se neste canal aqui. Este canal é pobre, galera. Não tem views porque vocês não compartilham. Então, ó, vídeo bacana, vídeo top. Inscreva-se primeiramente e compartilhe o vídeo, tá bom? O like só se você gostar do vídeo. Eu sei que você vai gostar, então deixa o like aí. Temos aqui um corte bacana da ESPN Brasil falando do Mengão no Mundial de Clubes. Flamengo treinando na hora que foi gravado este vídeo aqui, hein, cara? Vamos trazer as imagens e informações, tudo que você precisa saber sobre o nosso Mengão, valeu? Tamo juntos. As imagens são da Disney, link na descrição, canal ESPN Brasil, vamos lá. Na verdade, o Pedro. Valeu, Doutor Lee! Vamos com o Pedro Ivo, trazendo as informações do Flamengo. Vai que é sua, Pedro! Pedro. É isso, Mota. Falamos diretamente aqui da ESPN, do CT da ESPN, dentro do Complexo Disney, aqui em Orlando, na Flórida. Casa do Flamengo, nesta semana de preparação de olho no confronto contra o Bayern de Munique, no próximo domingo em Miami. Casa do Bayern também. Bayern treinou por aqui hoje de manhã, o Flamengo treina agora à noite, sim. O dia está claro, mas já é noite aqui em Orlando. Muito calor, muito sol. Não por acaso o Flamengo puxa esse horário do treino para 19 horas local, 7 horas aqui, 8 horas, 8 e pouco aí no Brasil. O Flamengo treinando neste momento. 28 dos 30 jogadores do elenco estão em campo à disposição do Felipe Luiz. Nico Dela Cruz segue fora, se recupera ainda de uma entorse no joelho direito, tentou voltar, não conseguiu voltar, foi preservado novamente. Alan faz um trabalho separado, corre ao redor do outro gramado, não exatamente desse que a gente está vendo aqui, da atividade do Flamengo com a preparação física. E hoje tivemos ainda uma entrevista do Bruno Henrique aqui antes do treino. Entrevista importante, Bruno Henrique evitou perguntas, pediu para que fossem evitadas perguntas específicas sobre o tema apostas e o processo que ele responde no Brasil, mas tentou contar pra gente como tá a cabeça dele, falou que aqui nos Estados Unidos é outra coisa, é quase que um paraíso, tá próximo da família, consegue deixar esses problemas de lado, então até por isso o rendimento acaba ficando bom. Ele também falou sobre o que esperar do jogo contra o Bayern, como encarar o poderoso time alemão. Vamos ouvi-lo aqui agora dentro do Sport Center. Todo mundo correndo, se ajudando, dependendo de quem é mais velho, quem é mais novo. E esse é o espírito do time, é o espírito que a gente não negocia, o Felipe também não negocia, o Felipe cobra bastante, que a gente tem que jogar com intensidade, que a gente tem que jogar todo mundo correndo, se ajudando, porque assim a gente consegue ganhar jogos diante de uma equipe tão difícil que é o Bayern. Eu acho que se a gente correr, se a gente nos ajudar, acho que a gente tem total condições de ganhar o jogo. Claro que é difícil, mas não é impossível. Vamos enfrentar uma equipe europeia, mas já mostramos que ganhamos do Chelsea. É claro que o Bayern, na minha visão, é bem melhor que o Chelsea. Então, cara, vai ser um grande jogo e, como eu falei, espero que a gente seja numa tarde iluminada e que a gente possa vencer. Todo jogador tem altos e baixos, comigo não é diferente, não foi, né? E eu procuro sempre tá no meu melhor cada dia. Então, nesse tempo pra cá, estou procurando abdicar mais ali como centroavante, né, como eu tenho jogado, e para poder ajudar a equipe do Flamengo. Então, acho que o segredo é esse, trabalhar cada dia para poder chegar onde eu quero chegar. Boa, então, Bruno. Amigos, a palavra do Bruno Henrique, concedeu entrevista coletiva, a segunda somente desse ano, dele pelo Flamengo, entrevista coletiva, repito, o Flamengo segue treinando por aqui, amanhã sexta-feira, nova atividade no final do dia, à noite também, aqui no CT da ESPN, no sábado treino por aqui pela manhã, bem como o Bayern, depois a delegação ruma em voo para Miami. Então se despede de Orlando, depois dessa semana de jogo contra o LAFC, treinamento, e ruma para Miami para o jogão contra o Bayern no próximo domingo. Eu deixo agora a palavra com vocês, que já a gente está sendo expulso aqui por conta de limitação de tempo de treino de captação. Mas essas são as informações do Flamengo, preparação de olho para a importante oitava de final do Mundial de Clubes, aqui nos Estados Unidos. Boa, valeu, Pedro. Trazendo informações completas do Flamengo, ouvimos o Bruno Henrique. André, vamos lá. Não é fácil a posição do Bruno Henrique, mas me parece que diante do que ele está passando, embora a gente já tenha visto pós-problema ele jogar mal, não virou uma fase mal. Ele teve jogos que não foi tão bem e jogos em que ele foi muito bem, o que é natural na vida de um jogador. Inclusive no jogo contra o Chelsea, para muita gente é ele que impacta a partida. Sim. Quanto esse duelo com o Bayern, o Bruno Henrique é
fundamental? A gente não tem ainda as informações, né? Acho que só uma hora antes do jogo, a respeito da escalação, ou seja, com quais argumentos iniciais o Filipe Luís vai querer ganhar a conversa com o Bayern, né? A escalação inicial é sempre a forma como um treinador tem mais convicção que o seu time deve jogar e depois, dando certo ou não dando certo, ele vai alterando de acordo com o que está acontecendo no jogo. Se o Bruno Henrique jogar, o fato dele dar a entrevista hoje pode não significar absolutamente nada em relação ao aproveitamento dele, mas pode ser um indício de que ele vai jogar. E fala-se que ele pode ser a escolha preferida do Filipe Luís para aquela função, porque o Filipe vai querer pressionar muito o Chelsea e ele acha que com o Bruno Henrique o time do Flamengo tem melhores condições para executar essa tarefa. O que eu fico me perguntando em relação ao jogo é a dinâmica das ideias. O Bayern de Munique teve um índice de posse de quase 68% durante a última edição da Bundesliga. Mas o que tem a ver a Bundesliga com o Mundial? No campeonato de pontos corridos com a duração, é o tipo de competição na qual o caráter de uma equipe se revela. Mas o Bayern não sabe jogar de outra maneira, então ele não conseguiria jogar um pouco mais recuado, tentando punir espaços oferecidos pelo seu adversário? É claro que sabe. E se precisar fazer isso, se o jogo se mostrar assim, é claro que o Bayern vai poder fazer isso, se assim quiser. Mas a essência do time é de um time que gosta de ter a bola, porque o seu treinador é um discípulo do técnico que hoje comandou a equipe que fez 5 gols na Juventus, e é assim que ele prefere jogar. O Vincent Kompany, dirigindo um time que, historicamente, sempre deu as cartas nos campos da Alemanha. Essa é a posição dominante como se diz, do macho alfa do futebol alemão, que é o Bayern de Munique. Como vai ser contra o Flamengo? O Flamengo, naturalmente, por essência também, característica de jogadores, visão de futebol do seu técnico, também tem uma preferência por construir desde trás, como dizem seus zagueiros sempre, quando dão entrevistas a respeito disso. O Flamengo é um time também de posse, que sabe que sabe lançar mão de outras estratégias. Eu sempre lembro do jogo das semifinais da Copa do Brasil que o Flamengo conquistou aqui, no jogo aqui em São Paulo contra o Corinthians, quando sai um jogador expulso, Bruno Henrique, né? Não. Qual jogo? Quem foi expulso contra o Corinthians aqui? Eu não me lembro. Foi o Bruno Henrique? Acho que foi. Foi o Bruno Henrique, a chuteira no na Copa do Brasil? Copa do Brasil foi. Ele tirou o Gabriel, entregou a bola para o Corinthians e conseguiu o resultado que precisava. Então, no manual de ferramentas, no manual de argumentos para jogar, o Flamengo também tem vários, mas como ele prefere? Com a bola. Então eu suponho que vai ser um ótimo embate pela posse. Da maneira como se joga futebol hoje, pressionando muito o adversário lá na frente, investindo também no desarme próximo à área do adversário, porque isso cria oportunidades, mas com os dois times querendo se impor com maneiras de jogar que são semelhantes. E é aí que o grande teste vai acontecer. Porque embora o Bayern esteja, obviamente, como os demais europeus, em fim de temporada, então, teoricamente, numa situação de mais desgaste, se ele não jogar dessa maneira, ele vai fazer o tipo de jogo que o Flamengo prefere que ele faça. E aí, competitivamente, o jogo pode se tornar difícil. Mais difícil para o Bayern do que já é. Então vamos acompanhar um jogo, eu creio, muito interessante na disputa pela bola e na tentativa de cada time de impor a sua maneira de jogar, que nesse caso vai significar obrigar o outro a jogar de um jeito que não agrada, que não interessa, que não é bom. Isso é muito interessante. O Bruno Henrique falou de partir para... Óbvio que não significa atacar de todas as formas, mas dá para entender que é jogar de igual, mas ir para cima. Você acha que é esse o Flamengo que a gente vai ver, Jair? Eu tenho a mesma leitura do André. Inclusive, eu dei uma risada aqui porque eu lembrei que foi exatamente a mesma coisa que eu falei hoje de manhã em relação ao seguinte, a briga pela posse, as duas equipes jogam com a defesa adiantada
gente está acostumado, a zaga do Flamengo joga no meio campo, a zaga do Bayern de Munique também joga na linha do meio campo. Ou seja, vão ter 20 jogadores ali no grande círculo. Eu lembro um recorte que foi muito emblemático para mim, que foi aquele Bayern e Barcelona do 8-2, que o Bayern deixava o campo assim para o Barcelona jogar, um campo muito reduzido. E para mim, o jogo de agora vai ser semelhante a esse ponto do seguinte: as duas equipes numa briga intensa para tentar empurrar o adversário para trás. Porque para mim são formas muito semelhantes. A diferença para mim tem duas coisas. Se o Bruno Henrique for começar jogando, por exemplo, no lugar do Plata, porque, ao meu ver, eles disputam a posição de agora no comando de ataque, é o Felipe Luiz falando o seguinte: a gente tem um desafogo caso o Bayern pressione a gente não consiga sair jogando. Porque o Bruno Henrique tem a bola aérea, coisa que o Plata não tem. Até a raspada para favorecer algum companheiro que venha passar, né, na raspada para trás, ou até no tentar dominar e fazer um pivô. Nisso o Bruno Henrique é melhor do que o Plata. E o Bruno Henrique também, na hora de atacar o espaço, ele é mais rápido do que o Plata. Então, de repente, a sinalização de colocar o Bruno Henrique como titular pode ser justamente essa preocupação de no abafa do Bayern, o Flamengo ter um pouco mais de dificuldade. Só que eu tô com o André nessa questão dessa trocação pela posse, em ver quem vai conseguir. E aí, o Bayern, para mim, tem a vantagem do seguinte: eu estava observando nos jogos, né, do Bayern nessa primeira fase, além do que a gente já vê na Bundesliga, a troca ali de corredor do Bayern é muito rápida. Eles trocam de lado muito rápido, com o Coman pelo lado esquerdo, o Olise pelo lado direito. E é diferente do Flamengo. Para mim, esses dois jogadores, principalmente, eles têm 1 contra 1. Para mim, hoje, o Flamengo peca nessa questão do 1 contra 1. O Flamengo tem o Luiz Araújo, basicamente, que se for precisar ali de um drible, o Arrascaeta tem o drible? Tem, mas não é o cara agudo do drible, diferente do Olise e do Coman, que se precisarem, eles têm 1 contra 1, um embate muito rápido contra os dois laterais do Flamengo. A gente tem uma tela que fala mais sobre o Bruno Henrique para a gente tratar do atleta como esse fator importante no jogo. Merece lugar entre os titulares. Números do Bruno Henrique nos 3 jogos do Mundial de Clubes: 79, 1 gol, 1 assistência, menos para participar de gol, 39, eleito o melhor em campo na partida contra o Chelsea. Queria começar até com o Jailson esse tema. É isso, estamos falando de um cara histórico, bom, decisivo, mas que hoje não é titular indiscutível. Não é. É jogo para ter? Como titular? Vai depender do que o Felipe Luiz pretende para a partida, porque hoje, assim, eu não vejo o Pedro entrando como titular, por exemplo. Eu acho que a disputa está ali entre o Plata e o Bruno Henrique para ver quem vai ficar ao lado do Luiz Araújo. E aí, no meio, Arrascaeta e Gerson, como já vem funcionando, o Pulgar e o Jorginho. Assim, acredito que se for o Plata, é a questão mais de uma dinâmica no ataque, de troca de posição, de infiltração de quem vem de trás. É um cara que se movimenta mais e hoje, para mim, tecnicamente, quando a bola vem no pé, ele consegue entregar ainda um pouco mais do que o Bruno Henrique. Acho que a questão do Bruno Henrique, além da estrela e da idolatria, é a questão da bola aérea e do ataque ao espaço. Se a zaga do... E aí é interessante, porque a zaga do Bayern vai marcar alto, que é de praxe, só que aí o Jonathan Tah, que é o zagueirão, ele é forte pra caramba, ele é alto, mas ele é rápido. Só que o Bruno Henrique é mais rápido do que o Jonathan Tah. Então, por exemplo, se a marcação do Bayern for realmente na linha do meio-campo e o Felipe Luiz optar por começar com o Bruno Henrique, acho que pode ter essa questão da bola longa, que a gente viu, por exemplo, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Essa questão da bola longa, de atrair o Bayern para essa marcação alta e ter essa bola longa raspada e aí ter meio campo para correr. E aí vai pegar basicamente na frente contra o Neuer. E aí é ter a cabeça no lugar para marcar o gol. Como é que você vê essa história? É isso aí. A gente vai ver coisas bem interessantes. O Felipe Luiz deve estar... Ele sempre fala, né, com a característica que ele tem de não se sentir desconfortável em falar sobre si próprio e como ele encara o trabalho de técnico, uma carreira que está começando. Ele fala, não dormi tantas noites, estou há X noites estudando, vendo vídeos. Ele no avião voltando de férias, com tablet. Então, o Bayern deve estar oferecendo um conteúdo bem denso para ele e para a equipe dele nas últimas horas aí, nas próximas também, até o Flamengo entrar em campo. E, assim, eu acabei de falar do Vincent Kompany, que foi jogador do Guardiola ali nas temporadas finais da sua carreira e depois... tentar aplicar ideias semelhantes a desse treinador. O Guardiola sempre diz que a questão no estudo preparatório para enfrentar um determinado adversário, é o momento em que você
conversando com alguém, ou assistindo um vídeo, ou pensando em alguma coisa, você tem um saque que pode ser exatamente aquilo que o técnico adversário não imagina que você vai fazer. Eu acho que o jogo, essa coisa que, óbvio, né? O Kompany também está fazendo isso em relação ao Felipe Luiz, e é muito interessante, muito legal ver um time brasileiro envolvido numa situação como essa. Porque, no final das contas, o Bayern pode entrar em campo no fim de semana e conseguir apertar o Flamengo, empurrar o Flamengo para trás, impedir que o Flamengo saia, faça um gol, faça dois, na questão física, mesmo com o desgaste de pós-temporada, se impor, e a gente vai, ao final do jogo, dizer, ó, gente, a diferença realmente é muito grande, porque vejam como isso... Né? Esse é um cenário bastante viável, mas pode ser um jogo muito difícil também para o Bayern. E o Felipe deve estar procurando exatamente essas saídas, o que o Kompany não imagina que o Flamengo possa fazer. Porque da mesma maneira que o Bayern representa um dilema muito grande por todas as qualidades que o Bayern tem, o Flamengo também representa um dilema grande pelas qualidades e por ser um time de características que o Bayern normalmente não enfrenta. Vamos seguir aqui o Sport Center, já mais de brasileiros no Mundial, de Botafogo, com... Aí, galera, fica aí na minha aqui, né, cara, só observando, né, as análises dos comentaristas, Jailson e também do Kifuri, falando aí sobre a projeção, né, de Flamengo e Chelsea, não, e Bayern de Munique, né, o que o Felipe Luiz pode preparar de surpresa para o treinador do Bayern de Munique, né, o Kompany. Ele que é discípulo do melhor técnico do mundo, né, do Guardiola, né. Ele jogou pelo City. Cara, é o seguinte, nós sabemos que vai ser difícil o jogo, que vai ser uma pedreira, né? Eu não queria pegar o Bayern de Munique agora, eu gostaria de pegar o Bayern de Munique lá na final ou semifinal. Só que assim, né, cara, já que a gente tá no Mundial, né, não dá pra escolher, né? O destino quis que o Flamengo e Bayern de Munique se cruzassem agora nas oitavas de final, então vamos pra cima, vamos acreditar que o Flamengo possa surpreender o Bayern de Munique, que possa repetir um bom jogo, né? Parecido com o jogo que fez contra o Chelsea e que não erre, como erramos contra o Chelsea, né? É aquele erro do Wesley, né? Depois ele se recuperou, tal, foi um dos melhores em campo, o Wesley. E é isso, cara. Vamos pensar positivo, vamos mandar vibrações positivas para que o nosso Mengão possa realizar um grande jogo de futebol domingo às 5 da tarde contra o Bayern de Munique. Que assim seja. Valeu, tamo juntos. Muito obrigado por assistir o vídeo aqui do canal. Deixa o like se quiser ajudar, se inscreva e ative o sininho. Saudações. Fui!